e vão se corporificando e termina realmente produzindo toda a materialidade da obra. Então eu escolhi algumas coisas aqui. Coisas que me encantam, viu, Paulo? O que eu conheço da sua palavra. Litografia. Litografia, o professor Milton já explicou, do ponto de vista da matéria, o seu significado. Mas litografia, para eu que sou artista plástico, é uma técnica em que se utiliza a pedra como base, como clichê, como padrão para se fazer um desenho, uma expressão gráfica, e ali se passa a tinta e depois se tira daquilo ali como se fosse um carimbo, exatamente o desenho que estava na pedra. E é impressionante como o nosso políptico consegue colocar junto duas coisas que praticamente são improváveis de estarem juntas: a pedra e a imagem. Porque a impressão litográfica só é possível se a pedra estiver totalmente polida. E em cima se faz o desenho. E o desenho em cima dessa pedra polida é exatamente um arranhão do qual se pode produzir a imagem. Ou seja, sem ferir a pedra não é possível produzir a imagem. E ele diz aqui: estrela cadente, por que mentes? Bom, o que é uma estrela cadente? É um risco no céu, né? É um risco no céu. Então, pode ser até que ele fazendo, quando fez esse poema, ele nem tenha pensado nisso, mas é possível que intuitivamente ele estaria ali pensando que um risco na pedra da litografia se poderia também, do ponto de vista da palavra, fazer com que uma coisa cósmica, cadente, um brilho no céu, na escuridão, pudesse ser uma coisa clara, tal como o artista, riscando a pedra, consegue colocar a imagem no mundo. Outra coisa muito bonita que eu acho que eu marquei: nas cerimônias dos presságios, acomodo-me entre os naufrágios. É uma coisa, o professor Milton, que é um estudioso, né, da mitologia, o naufrágio é uma coisa presente, né, principalmente na literatura grega. O naufrágio é uma coisa sempre presente, não é? Que está associada a força do oceano sobre a embarcação, que não é nada, né, dimensional em torno do alvoroço das ondas, e o homem no meio da nau. Isso é constante na poesia, comparando com o naufrágio, que somos nós navegantes na vida. Quer dizer, a existência é um barco e nela nós navegamos nesse oceano que vez por outra se revolta e nos leva exatamente a esse medo assombroso, né, como ele diz aqui, na cerimônia dos presságios. É uma coisa interessante como o presságio é sempre aquilo que se diz que pode acontecer. Acomodo-me entre os naufrágios. O náufrago é exatamente aquele que acha que pode estar no meio, né, exatamente do presságio. Como ele monta bem isso, né, como ele consegue com palavras, consegue montar tão bem essas figurações. Disponho do teu mundo no abismo mais profundo. Aí lá no final ele diz: no coração eu abrigo os restritos amigos. Isso me lembra algumas coisas, um certo momento de Garcia Lorca, quando ele fala que cultivam a rosa para o amigo, né? Então ele dispõe do teu mundo no abismo mais profundo. E lá no final ele diz: no coração eu abrigo os restritos amigos. É exatamente nessa coisa abissal dos sentimentos da vida que nós sabemos naquele momento aonde a gente pode abrigar os amigos, né? A palavra insultosa, cínica, porém amorosa. O amor geralmente é carregado de cinismo, né? No bojo de cristal, boca férvida fatal. Nem todos os notáveis ismos se afloram dos abismos,
apregoar na sombra o que ainda se alumbra. No primeiro livro, né, de Argamassa 50. É interessante que ele coloca isso exatamente no livro da argamassa, que o professor Milton já falou. Argamassa, aqui no sentido não da argamassa que ergue as coisas, que torna as coisas concretas. A gente olha para uma casa, ela é toda feita de argamassa. A poesia é feita dessa argamassa, né? A palavra insultosa, cínica, porém amorosa. A argamassa é aquele cimento, é aquela matéria que junta as coisas para poder erguer a construção. A poesia é mais ou menos isso, né, professor? Você vai juntando as palavras, a areia, o cimento e tal, e daqui a pouco está a casa feita. E depois da casa feita, ela não pode mais ser demolida, porque ela já está no mundo, né? Então, e ele coloca isso exatamente no campo amoroso. Porque o amor também é uma coisa construída, né? O amor é feito de argamassa, né? Outro poema lindo, que já está no segundo livro, Quartzo. O professor Milton falou, o quartzo, que é uma matéria, um minério. Mas também o quartzo é uma das mais belas palavras que eu acho que existe. Eu amo a soberana elegância dos cavalos, quando se encaminham com suas éguas para os prados. É uma imagem plástica, isso é uma pintura. Os cavalos correndo, as éguas. Permanecem intactos alguns atos, os mais íntimos do meu instinto. Eu amo a soberana elegância dos cavalos, ou seja, essa coisa belíssima que é o cavalo correndo, né, para o prado, e ao mesmo tempo permanece intacto. O que é que permanece intacto quando a gente imagina cavalos e éguas, né? Os mais íntimos do meu instinto. O cavalo, que ele coloca aí, acredito, como uma coisa instintiva, né? E ao mesmo tempo, coisas íntimas que ele diz que não pode ser revelada aí, só na sua própria intimidade. Aresta, no bojo de cristal, a palavra virtual. Cristal, a gente não pode imaginar o cristal sem arestas, né? Primeira coisa que a gente pensa no cristal são suas arestas. A palavra virtual. Na tela elétrica, o poeta e a métrica, na pupila inquieta, a tecla que ele deleta. Então, como ele joga bem. Então, o que eu gosto na poesia de Políbio é exatamente esse jogo semântico que Milton já falou, que ele joga com, não só com tanta sutileza, mas ao mesmo tempo com uma profunda elegância, né? De juntar, por exemplo, no bojo do cristal, a palavra na tela elétrica. A tela elétrica é uma coisa brilhante, né? Então é uma coisa cristalina. O poética e a métrica. O que é a métrica? É aquilo que tem que estar no lugar certinho, não é? A métrica é a palavra que se coloca uma atrás da outra e que está no seu lugar certo. Senão não cria o seu vórtice, senão não cria a sua esquina, então logo não é uma coisa cristalina. Então o poeta está brigando exatamente com a tecla, né? Que é exatamente o momento da pupila inquieta. A pupila inquieta é como se fosse o brilho do cristal, né? A tecla que ele deleta. O outro que está no segundo livro também, de Arestes. Semântica. A máquina e o dígito. Oráculo. Que remonta, poupa na lógica dos símbolos e das palavras. Ele consegue, Políbio aqui consegue colocar uma coisa importante do nosso tempo, que é exatamente essa diferença que existe entre o que é o digital e o que é o analógico. Se você perguntar a qualquer criança, qualquer menino hoje de 12 anos, ele sabe muito bem a diferença, o que é analógico e o que é digital. Eu mesmo não entendo muito bem às vezes não, tenho que recorrer a outros, né? Eu tenho que recorrer a determinados oráculos para entender essa semântica da linguagem hoje virtual. E ele já começa dizendo, é semântica, ele já começa anunciando que isso é uma coisa realmente semântica. A máquina, imaginamos a herança tradicional da máquina de escrever, né? A máquina e o dígito, a máquina digital. Oráculo.
A máquina de escrever, como o computador hoje, tem sido exatamente o oráculo do nosso tempo. Tudo que a gente quer hoje fazer na máquina, tudo que a gente quer saber na internet é como oráculo, né? Na antiguidade ia-se para o oráculo, né, professor Rio? Para entender, de predizer o que é que poderia acontecer. Então hoje nós recorremos à informática, exatamente como o grande oráculo. E ele coloca exatamente uma coisa que é tão antiga, o oráculo, que é uma coisa poeticamente tão antiga, e aqui o jogo semântico que ele anuncia, de misturar essas duas coisas, como se dissesse, olha, permanece. Essa briga entre o digital e o analógico permanece. A outra, que eu gosto muito, é essa aqui: expõe em público o reverso do meu discurso. É verdade, as claras temperanças éticas e reflexões estéticas. Temperanças estéticas e reflexões éticas e reflexões estéticas. Alguns filósofos chegam a admitir que a estética é uma coisa que está ligada diretamente à ética. Eu não sei. Essa coisa me perturba até hoje, se as coisas esteticamente bem elaboradas, elas são também coisas éticas. Mas parece-me que ele aqui quer dizer que quando as claras temperanças éticas e reflexões estéticas, possivelmente os freios que estão na sua poesia entre o que ele pode dizer e o que seria ético até então como reflexão. Sem perder a classe, né, o estilo e, acima de tudo, a beleza e a consistência estética dos seus poemas, né, ele coloca em algum momento algumas questões sociais, como o Brasil Cine, sobre a grande tela, um magazine com as notícias da favela. Não preciso, pelo que está dito aqui, não precisa mostrar muito, que isso é um retrato muito diferente do Brasil de hoje, né? No Brasil Cine, sobre a grande tela, um magazine. O magazine do shopping, o magazine das grandes lojas, e esse Brasil, né, com a notícia da favela, esse magazine da pobreza, né? No arrastão das biroscas, de lutáveis contendores entre a peleja das criançolas e pleno evoé de horrores. É um poema que não perde a classe, né, a musicalidade, mas que nos leva e nos conduz a um pensamento que está muito ligado à realidade do Brasil de hoje. Na vertigem dos corpos, está lá no segundo livro, em quartos, arestas, na vertigem dos corpos, os desacatos e a clamufagem de Eros e Thanatos. Quer dizer, como nessa coisa amorosa dos corpos, a ideia de vida e morte está lá presente, né? Desde a antiguidade, essa coisa entre o prazer, não é? Entre essas duas simbologias do erotismo e da morte, né? Mas a gente não tem como separar essas duas coisas. E como ele coloca isso tão bem. Aqui ele corta as palavras para montar uma arquitetura gráfica e ao mesmo tempo uma arquitetura poética. Está colocado assim, a página 149. No retrovisor, a arma em riste do interlocutor. É o locutor, né? Como, não precisa dizer o retrovisor do carro, a gente sabe para que serve, mas na poesia dele, como ele coloca aqui, no retrovisor, a arma em riste do interlocutor, né? O que está diante dele. E esse aqui também é um belo poema, onde ele não consegue esconder, de certa forma, uma paixão que ele tem, não é, pela uma figura heróica, e hoje é um símbolo do nosso tempo, né? Nenhuma forquilha é capaz de coagular as vísceras da ilha. Ernesto Che Guevara, absorto, se projeta da camiseta sobre a contemporaneidade. É um herói, não está morto.
Políbio consegue traduzir poeticamente aquilo que a gente todo dia vê na camisa dos jovens, em todo canto. Esse símbolo de Guevara, que não é mais apenas o herói da Revolução Cubana, já com mais de 50 anos, não é mais o herói morto lá na Bolívia, mas acima de tudo um ícone que foi absorvido pelo capitalismo. Está em todo canto onde você anda hoje, na Europa, Estados Unidos, Alemanha, tá, onde você circula hoje, está nas boutiques, está na moda, a figura de Che Guevara. A contemporaneidade é um herói, não está morto. Ele vai exatamente, as vísceras, é capaz de coagular as vísceras da ilha. Quer dizer, é como se ele dissesse, ele inclusive, que é uma pessoa muito cultuada em Cuba, ele sabe que com toda a dificuldade, né, não foi possível até hoje que a ilha de Fidel, né, tivesse coagulado as suas vísceras. E para terminar, eu queria só lembrar aqui no final um comentário de Lourdes Sarmento, quando ele diz: o bom artista tem consciência de que a sua profissão sacia a fome existencial, porque sem ela seriam fantoches percorrendo o tempo. Esses são os que vivem da arte e para a arte. Esses meus comentários não têm em nenhum momento nenhuma pretensão de estudos poéticos, nem muito menos literários, mas apenas a de um leitor que tem uma admiração muito grande pela poesia de Políbio, e a confirmação de que tudo aquilo que o professor Milton Marques falou agora vem corroborar aquilo que estamos diante, não só de um poeta de profunda sensibilidade, mas acima de tudo de um grande domínio sobre a palavra. Um poeta hoje, ele tem um poema que eu não disse aqui, que ele se refere como uma pessoa madura. Mas é incrível como o Políbio, depois na continuidade da sua poesia, de publicação de tantos livros, ele continua nos oferecendo uma poesia não só madura, mas acima de tudo, uma poesia extremamente carinhosa, reflexiva, e acima de tudo, uma poesia que contribui para que, não só através das suas belas palavras, e em certos momentos de suas rimas, mas acima de tudo, para a gente admitir que a poesia é uma coisa que continua e continua muito viva. Eu quero parabenizar o professor Milton Marques pelas profundas reflexões e bela reflexão da Políbio, e também a Políbio por esse belo trabalho que acredito que não é para ler só de uma vez, é para ser, como ele já disse ali, um oráculo. A gente sempre tem que voltar aqui porque está cheio de reflexões existenciais. Ele que às vezes aparenta ser uma pessoa muito solitária, mas a sua poesia, acima de tudo, é uma poesia feita para a solidariedade humana. Então, meus parabéns e meu muito obrigado. Obrigado, Chico, pelos seus comentários e pelo seu destaque da obra. Eu passo imediatamente para a gente escutar os comentários do Helder Moura e, na sequência, a gente começa a entrar naquela nossa outra parte da conversa. Ok, Helder? Boa noite a todos. Eu quero dizer da satisfação de poder estar aqui participando de mais um Pôr do Sol Literário, um projeto que me parece começa de fato a ganhar corpo, se consolidar. Então agradeço inicialmente a participação de todos aqui, a presença de todos, para que nós possamos usufruir um pouco da obra desse grande poeta Políbio. De fato, o que mais nos inspirou na criação do grupo Sol das Letras foi a possibilidade de discutirmos o que existe de melhor na literatura paraibana, ante a percepção de que um livro é lançado hoje e amanhã e tal, e ninguém discute o livro. E essa é, de fato, a motivação que nos traz e que nos levou a criar o Pôr do Sol Literário. Parabenizar o professor Milton Marques Júnior pelo brilhantíssimo comentário, avaliação muito competente que ele faz do livro de Políbio. Abraçar Políbio, dizer a ele que
fiz um esforço tremendo para fazer uma crítica mais dura ao livro dele, e não sei se pela amizade, pela admiração que devoto a ele e ao seu trabalho, não consegui, infelizmente. Vou tentar ainda ao longo da nossa conversa daqui a pouco. Abraçar Marcos, abraçar Chico e parabenizá-lo também pelas suas palavras de tanta sapiência. Um abraço também ao presidente da academia, professor Damião, que nos tem recebido, como o Marcos diz, com tanta generosidade. Vou procurar ser breve, até porque o professor Milton Marques e Chico Pereira, que me antecederam, eles já praticamente dissecaram toda a obra, todo o livro, aliás, de Políbio, Os Objetos Indomáveis. E quem convive com Políbio, como a gente tem convivido nas reuniões que acontecem no Grupo Sol das Letras, sabe como o título tem a ver com ele. É de fato, como o professor Milton Marques captou tão bem, um Políbio indomável naquilo que ele pensa, naquilo que ele se dispõe a transmitir em seus livros. Eu vou me basear, eu vou me apegar, ou vou furtar, talvez, algumas impressões que foram passadas pelo professor Milton Marques. Eu até tinha pensado em me apresentar de uma forma, mas vou me inspirar no que diz o professor Milton Marques e partir do princípio da certeza. O princípio da certeza é uma das primeiras impressões que esse livro de Políbio me trouxe, foi que é um grande livro de poema, mas é um poema de paixão. Eu tive essa certeza. E eu encontro indícios ao longo de todo o livro, em vários trechos do livro, indícios dessa paixão que Políbio passa em Objetos Indomáveis. Como indomável talvez seja a paixão, ou certamente é, a nossa escritora de psicologia pode nos falar melhor, não é? A esquizofrênica do grupo. Mas, onde eu encontrei indícios dessa paixão? Claro e faceiro o estigma do amor lubambeiro. É interessante esse amor lubambeiro de que fala Políbio. Aqui ele fala também: insano não se entrega, o corpo na refrega, obsceno quase o brilho do ultraje. E há um outro trecho aqui também do livro dele, está em Arestas. Pelo tempo afora subsiste o amante, agora e antes triste. Triste, a impressão que me dá é exatamente aquele momento que acontece imediatamente após você concluir uma obra desse porte. A tristeza que dá depois de parir o filho. Então é uma obra, de fato, esse é um poema de amor. De quem pariu essa obra e depois tem a tristeza de ter parido aquela obra, porque é assim que se comporta de fato o poeta. Então, essa observação foi o que me chamou mais a atenção, e eu me ancoro no princípio da certeza do professor Milton, da física de Newton, em que ele fala, até ali, o que se conhecia de física era que ela era uma ciência constituída de certezas, para tentar transmitir para vocês essa ideia da certeza de que é um livro de paixões. Ainda que a algum momento as palavras estejam transmutadas no quartzo transparente, e aí você vê um pouco da alma de Políbio quando lê boa parte desse segundo livro, mas também o Políbio que não se quer revelar no grafite, aquilo que é opaco, você não vê através do grafite, mas o grafite que vira diamante sob determinadas circunstâncias, sob pressão e alta temperatura. E também me refiro ao princípio da incerteza, e assim eu volto ao início do professor Milton Marques, porque eu acho que Políbio em algum momento não teve certeza se deveria publicar esse livro ou se deveria escrever. Onde está isso? Está aqui em grafite, olha só, exatamente na obscuridade do grafite. Deixei que meus pertences, arremessados da janela, se inquietassem, e em sobressaltos naquela tarde fossem pássaros em voo rasante pela rua fora. Veja se não parece folhas de papel que você acabou de escrever e você percebe que não era isso que queria escrever e você joga fora. Os pássaros que voam janela fora. E eu fico imaginando o que nós não perdemos naqueles pássaros que Políbio deixou que voassem janela fora, não é? Às vezes o poeta
é tão autocrítico que corta na carne aquilo que às vezes era a nossa própria carne, que nós precisaríamos compreender melhor, talvez fosse um complemento tão importante da obra, às vezes é um apêndice para ele e às vezes é o essencial para nós. Não sei, fica difícil saber, ele jogou janela fora. E tem também aqui um reflexo dessa incerteza de Políbio, ele pode confirmar, daqui a pouco ele vai falar, quando ele fala aqui, olha: entre as alamedas do meu coração convive uma legião de protagonistas. Ele, Políbio, são vários, uns videntes, ou então como simples anarquista. Eu não vou me estender mais, porque são apenas observações de um simples leitor, admirador do poeta Políbio, porque acho que as pessoas devem participar, e esse é o nosso objetivo, essa a nossa principal razão de ser, Marcos Alves. Por isso, eu gostaria de encerrar aqui agora, mais uma vez agradecendo a todos, e acho que a partir de agora, Marcos, as pessoas podem então participar. Muito obrigado então. Então, como já antecipou o Helder, o grande objetivo dos nossos encontros aqui no final da tarde, nessa paisagem urbana e ao mesmo tempo muito agradável da cidade de João Pessoa, é que a gente possa escutar um pouco como cada pessoa está lendo as nossas poesias, os nossos textos, os nossos romances, né? Porque nós nos incomodava muito a gente lançar livros, e alguns deles inclusive com sucesso de público, na noite de autógrafos e tudo mais, e depois a gente não tinha nenhum tipo de retorno, de comentário, ou de interação com outras pessoas e com o público. Então, por isso que a gente criou esse Pôr do Sol Literário. Então, só antes de passar para vocês que queiram fazer uma leitura, eu vou me atrever a destacar um poema que eu particularmente gosto muito e que eu cito ele porque eu não conhecia o Políbio Alves, né? A gente por nome de família, aparentemente primo ou irmão, sei lá, mas acho que a gente não é isso. Então, mas nós temos muita coisa em comum, me parece, além da poesia, que é um certo encanto que ele tem e que eu também tenho com Cuba, com Havana, né? O Políbio tem uma experiência talvez até mais forte em Havana e em Cuba do que eu, mas quando eu estava lendo Os Objetos Indomáveis, eu destaquei um poema aqui que eu acho muito bonito nesse sentido e que de certa forma vem ao encontro do que o professor Milton Marx estava falando, que eu queria acrescentar uma coisa. Ele destaca com muita firmeza, ele nos lembra com muita firmeza que existe uma materialidade física, que existe uma matemática no livro do Políbio. Eu acrescentaria que existe uma materialidade física, matemática, existe também uma ética do valor humano, talvez de perfil universal, que a literatura nos faz sempre lembrar, e talvez por isso que eu prezo a literatura e as artes. Então eu queria destacar para vocês esse poema. Divido agora meu charuto cubano com alegrias e agruras do cotidiano. Eu não sei se alguns de vocês ou todos vocês já tiveram o prazer de conhecer Havana, seja a Havana moderna, dos nossos sonhos de consumo, seja a Havana velha, mas eu acho que esse poema é muito sintético disso, né? Divido agora meu charuto cubano com alegrias e agruras do cotidiano. Então, faço esse destaque e
imediatamente libero a fala para que vocês possam destacar os próprios poemas que vocês mais gostam, ou que queiram ler aqui para todos nós. Depois a gente faz uma outra rodada de quem quiser comentar, o professor Damião, o próprio Polido, fique à vontade, tá certo? Tá aberta a conversa entre a gente, tá certo? Eu já conheci o Políbio de nome através da minha prima Molina Ribeiro. E quero destacar, sou feliz como água de chafariz. A você, Políbio, os meus parabéns. Ana Paula. Quem mais? Paula, por favor. Paula, se você quiser usar este aqui, por favor. Tá bom. Acho que a gente está numa atividade tão grande. Queria parabenizá-los a todos pela criação desse belo. É maravilhoso, é a primeira vez que eu estou aqui, encantada, e acho que ele, tomara que tenha muito tempo de vida. Enquanto Daniel estiver aqui, vai dar mesmo. Bem, mas foi exatamente esse texto que minha companheira destacou, Sou Feliz como Água de Chafariz, que me fez também partir, Políbio, meu querido amigo, meu irmão, para um momento que eu acho que é específico da vida do povo brasileiro, não sei, quiçá dos povos pobres de todos os países, mesmo, Políbio, porque vai saciar sedes, vai fazer alimentos, vai fazer com que o corpo novamente tenha alegria, porque estava com calor e vai tomar um banho. Água de Chafariz deve ser muito feliz mesmo. Alguém mais, por favor? Gilvan? Eu fui citado. Bem, eu fico impressionado, né, especialmente depois que eu abandonei uma atividade opaca para exercer atividades lúcidas, que como a gente tem uma capacidade de ver de formas diferentes as manifestações artísticas. E é agradável ver como as pessoas se tocam pela linguagem, como Paula Francinetti se tocou pelo chafariz, que tem muito a ver com ela, né, na preservação da ecologia. É como se o chafariz fosse uma cacimba reversa. Uma cacimba que ao invés de jorrar de baixo para cima, jorra de cima para baixo. Acho que a todos nós há um pouco dessa compreensão. Mas eu estou usando a palavra porque me tocou muito a observação de Helder sobre aquela questão de lançar fragmentos da janela, né, para que tivessem a forma de pássaros e ganhassem as ruas. Que Helder compreendeu como uma espécie de jogar fora aquilo que você fez e às vezes não gostou. Como todos nós que escrevemos alguma coisa, às vezes passamos por experiência igual, né, de fazer uma coisa que a gente não gosta, eu já tive a visão de que, ao usar essa linguagem e essa simbologia, que Políbio quis dizer: eu não fiz para mim, eu fiz para o mundo. Eu fiz e soltei. Soltei para que voasse como pássaros. Porque num poema de Paulo Galvão, genro de Hilton Rocha, aquele famoso oftalmologista lá de Minas, e Paulo Galvão é filho de Campina Grande, hoje está decrépito, mas um grande poeta, grande sensibilidade. Eu me lembrei do poema dele, ele grande cirurgião, um dos maiores do Brasil, e cirurgião de cirurgias delicadas como da vista, e ele fez uma ode às mãos. Ele tinha paixão pelas mãos. Aí ele diz, e ele é um desligadão, ele não dá muita importância ao tamanho que tem.
E ele diz: quando eu morrer, me enterre à beira do mar. A cabeça, não. Essa nunca soube de si. O desligado. As mãos, não. As mãos, como asas de pássaro, voarão. Então, ao pensar no pássaro de Políbio, que ele soltou, eu pensei na ode às mãos, do gênio que sabia o talento que as mãos têm. E eu fiquei pensando que Políbio, nesse poema, com a visão diferente da de Helder, que são duas visões, para que a gente possa entender que essas linguagens simbólicas suscitam, despertam muitas interpretações, eu fiquei achando que ela tinha sentido. De ao invés de dizer, são meus desperdícios, não. São meus grandes instantes de criação, que eu fiz para que não me pertencesse, que é o sonho de quem escreve, de quem produz, de quem cria, é não ter para si. Porque ter para si, o maior dos criadores